Você já deve ter ouvido falar que uma dieta sem glúten pode te ajudar a emagrecer. Será que é verdade? No início, as dietas sem glúten era restrita somente às pessoas que tinham doença celíaca e precisavam tirar o glúten completamente da alimentação. Só que de uns tempos pra cá, as pessoas vêm falando um pouquinho mais sobre o glúten, que ele é inflamatório, que precisa tirar. Será mesmo que ele é o grande vilão do emagrecimento? Então, se você quer saber tudo sobre o glúten, vem comigo nesse vídeo. Meu nome é Bárbara Ramos, eu sou nutricionista funcional e eu ajudo mulheres a emagrecer comendo de tudo. Então, antes de mais nada, eu quero deixar claro que o que eu vou trazer de informação nesse vídeo é informações com embasamento científico. Eu não vou aqui demonizar ou exaltar o glúten, tá? O que eu quero trazer com vocês é informação e como que a gente vai aproveitar dela para o nosso processo. Eu vou explicar aqui um pouquinho de como que o glúten qual que é essa substância hoje, tá? Com o aumento da população mundial, fez-se necessário aumentar a produção, né, de insumos mesmo para conseguir alimentar toda a população. E o trigo sim um alimento muito importante no dia a dia da população, seja do Brasil ou mundial, tá? Com isso, o que aconteceu foi que as indústrias genéticas de modificação começaram a trabalhar para aumentar a produção do trigo. Então, nessas indas e vindas desse tratamento do trigo para aumentar a sua produção, se chegou hoje a um trigo geneticamente modificado que tem uma quantidade muito maior de glúten. O glúten é uma proteína de difícil digestão e o nosso trato gastrointestinal ele não está muito bem preparado para fazer a digestão correta dessa proteína, com isso gerando uma certa inflamação. Inclusive, falando em inflamação, eu fiz um vídeo no canal aqui, inclusive, e se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar aqui no card abaixo o link para você acessar esse vídeo. O nosso organismo, eu já falei isso algumas vezes, ele é uma máquina perfeita e ele está preparado para saber lidar com o que é certo, com o que é errado, com o que a gente está exagerando. Então, quando a gente exagera ali um determinado alimento, o nosso corpo vai trabalhar para que ele volte a entrar em homeostase e o nosso corpo consiga lidar muito bem com esse alimento que esteja causando mal para o nosso corpo, tá? Porém, nós não estamos lidando somente com o glúten, a gente está lidando o tempo todo com várias outras coisas, né? Várias toxinas, vários condimentos aí alimentares, plástico em excesso, poluentes em excessos, agrotóxicos. Então, isso tudo, quando está em contato com o nosso corpo, ele vai gerar todo um processo inflamatório, uma coisa muito ruim, prejudicando aí que o nosso corpo entre em homeostase e a gente fique bem consumindo esses alimentos. Esse é um assunto bem legal e tá muito em alta, né? Mas antes de eu continuar falando um pouquinho sobre isso, não esqueça de fazer a inscrição aqui no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Como eu estava falando, é com esses excessos que é o grande problema. É o looping da má alimentação, né? Então a gente come muito glúten em excesso, come muito industrializados, cheios de química que fazem mal. Esse organismo saturado com essa má alimentação, ele diminui muito a capacidade de lidar com esses agentes que causam mais mal ainda. Então ele não vai conseguir se recuperar, a ponto de você ter muitos sinais e sintomas como dores de cabeça, inchaço, distensão abdominal, às vezes diarreia, enfim, vários que eu posso ficar aqui muito tempo citando cada um deles. E aí que o glúten entra nessa história, né? Causando ainda mais mal para o nosso corpo, aumentando a inflamação, aumentando esses sinais e sintomas, já que ele está muito presente no nosso dia a dia, em praticamente boa parte dos alimentos que a gente consome, principalmente porque a nossa dieta é basicamente a base de pães, massas, bolos, e isso tem o trigo em grande quantidade. Afinal, o que devemos fazer?
Temos mesmo que tirar o glúten da nossa alimentação? Se você já apresenta alguma doença autoimune, alguma doença inflamatória, eu te aconselho de verdade que você procure um profissional, porque sim, a retirada do glúten pode beneficiar muito o seu tratamento na melhora de sinais e sintomas desses que eu já citei aqui no vídeo. Agora, se você não apresenta nenhum sinal e sintoma como esse, você também não vai deixar simplesmente o sinal e sintoma começar a aparecer. Eu te aconselho realmente que você melhore a sua alimentação. E como que você vai fazer isso? Diminuindo o consumo do glúten o máximo possível. Não é que você vai começar a trocar todos os produtos da sua casa por produtos sem glúten, tá? Não é esse o nosso objetivo. É sim você começar a desembalar menos e descascar mais. Que seria, né, comer mais alimentos o mais natural possível, né, frutas, verduras, legumes, e diminuir aí o consumo de pães, massas e bolos no geral. Como que você vai fazer isso? Se você consome pão 3 vezes no dia, 4 pães por dia, você vai reduzir a frequência e reduzir a quantidade. E assim você vai fazendo com outros alimentos também, de forma que você melhore a sua alimentação no todo e diminui sim o consumo de glúten, porque ele pode sim te inflamar e causar um pouquinho mal para sua saúde. A boa notícia é que sim, se você retirar o glúten, pode ser que você tenha um grande benefício no processo de emagrecimento. Por quê? A obesidade e a inflamação, ela está muito associada. Então, quando você diminui o consumo de alimentos pró-inflamatórios, que aumenta essa inflamação, você vai estar prejudicando o processo de emagrecimento. E o contrário também é benéfico. Quando você diminui alimentos que te inflamam, né, que causa esse desconforto no seu corpo, você está ajudando o seu corpo a responder muito melhor. Porém, eu gosto de deixar claro que não é porque você está tirando o glúten em si que você vai melhorar o seu emagrecimento. Não é isso. É porque você diminui os alimentos pró-inflamatórios e, consequentemente, está melhorando a sua alimentação no geral. Agora, não adianta trocar o glúten e ficar comendo vários alimentos gluten free sem pensar nas calorias, na quantidade daquele alimento, porque realmente é o déficit calórico que vai fazer você emagrecer, tá? Mas ajudar o seu corpo a responder bem a esse processo de emagrecimento é um fator importantíssimo, e retirar o glúten pode sim fazer uma grande diferença. Pensando mesmo nessa linha de raciocínio, eu quero trazer uma reflexão grande para vocês, tá? Como eu falei, o glúten não é o vilão do emagrecimento. Não adianta a gente querer só tirar ele. E principalmente, quando a gente começa a reeducação alimentar, a melhora de hábitos em si, a gente tem que pensar em algo que seja realmente sustentável a longo prazo, porque isso é que vai fazer você ter sucesso no seu emagrecimento, no seu objetivo. Então você precisa pensar, quando você for retirar esse glúten, você vai conseguir manter? Faz sentido para você tirar esse glúten? Ele vai ser sustentável? Depois você não vai querer consumir o glúten em grande quantidade, né? Não vai ir lá meter a cara ali no pão, no macarrão, porque você ficou muito tempo sem consumir esses alimentos. Então, por isso que a gente tem que ir com cuidado, devagar, diminuindo o consumo desses alimentos em si, e aos poucos ali você vai deixando de consumir naturalmente. Como é minha linha de trabalho, eu acredito que você pode ter resultado sim comendo de tudo, né? Então o glúten pode estar ali na sua alimentação de uma forma controlada. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, né? Se você ficasse sem o seu macarrão, sem o seu pão, você conseguiria dar sequência no plano alimentar e chegar aí no seu objetivo? Me conta aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade, qual alimento com glúten você não abriria mão de ter no seu dia a dia.